passaram e estão agora mais aquecidos do que nunca. Doutor Marco, podemos iniciar então o evento oficialmente, não podemos? Sim, Lisandro, obrigado, doutor Lisandro. Eu agradeço em nome da Inocente Advogados Associados a participação honrosa do mediador do evento, o juiz Lisandro Garcia Gomes Filho. Também agradeço a participação do doutor Miguel Ângelo da Varenga Lopes, juiz federal, juiz auxiliar da Corregedoria Nacional de Justiça. Também agradeço a participação do doutor Gilberto Perry, já companheiro de muitos anos aí na luta por essa questão dos precatórios, sempre em nome da Frente Nacional dos Prefeitos, sempre buscando uma solução justa para um tema muito, muito complexo. Obrigado a todos pela participação. Bem, então, iniciados os trabalhos aqui, agradeço novamente a todos que estão chegando ainda do Brasil inteiro. Já tem informações aqui no privado de que tem várias cidades do Brasil todo acompanhando a nossa conversa. Então, poderíamos iniciar o nosso bate-papo e o nosso aprendizado, porque é sempre um prazer poder ouvir papas do precatório. E vou iniciar aqui com 3 perguntas. A primeira delas, iniciando com o doutor Miguel Ângelo de Alvarenga Lopes, juiz federal e juiz assistente da Corregedoria Nacional de Justiça, para que ele faça comentários ou nos explique um pouco uma situação que era um tanto quanto divergente, mas parece que muito recentemente, o federal analisou o assunto, colocando uma luz nessas discussões que nós do FONAPREC já havíamos travado há muito tempo e que só agora vai ter uma pacificação no assunto. É que nas 2 últimas emendas, na 94, na 99, surgiu muita dúvida sobre como classificar, ordenar os precatórios alimentares em relação à preferência dos precatórios comuns. Se essa ordenação preferencial seria ano a ano, se seria toda a lista alimentar com preferência a toda a lista não alimentar. Então, havia uma certa dúvida na comunidade jurídica como se faria essa ordenação. E essa dúvida parece que foi recentemente enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes, e eu pediria as considerações do professor Miguel Ângelo para que ele nos explicasse melhor como que o Supremo decidiu isso e, em o fazendo, se ele dissesse também considerações a respeito daqueles precatórios do artigo 78 do ADCT, aqueles antigos precatórios, sobretudo da Seara Federal, como que ficariam classificados diante desse novo panorama que o Supremo Tribunal Federal trouxe recentemente, como se encaixaria a preferência dos antigos precatórios parcelados do 78 do ADCT nessa nova ordem de classificação, que não é tão nova assim, trazida pelo Supremo Tribunal Federal. Doutor Miguel. Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao doutor Marco Inocente pelo gentil convite, cumprimentar aqui o doutor Lisandro, que é o nosso coordenador deste evento, cumprimentar também o doutor Gilberto, que é o nosso representante aí da Frente Nacional de Prefeitos, dizer o seguinte, que com relação ao tema que o doutor Lisandro colocou, o Supremo ele fixou uma tese sobre a repercussão geral sobre a preferência de precatórios alimentares. Foi numa ADI, não, foi no RE 612-707. Eu vou procurar não ser muito assim detalhado sob o ponto de vista técnico, porque aqui nós estamos num debate mais, vamos dizer assim, à vontade, mais sem grandes aprofundamentos técnicos e teóricos, mas com um objetivo mais prático. Então, vamos direto ao ponto. O Supremo Tribunal Federal, ele estabeleceu
trocando em miúdos, que a preferência dos alimentares são ano a ano. Eles se dão de acordo com a proposta orçamentária, ou seja, o ano de inclusão, que deveria ser de inclusão no orçamento, quando é no regime especial, ou no regime geral, dessa forma mesmo, né? O ano da inclusão. Ou seja, naquele ano, os precatórios devidos num determinado ano, primeiramente se pagam os alimentares, depois se pagam os precatórios não alimentares. Então, a tese, o conteúdo principal da tese é essa. Agora, chama atenção que, para a parcela preferencial dos alimentares, ou seja, aquela super preferência de idosos, de deficientes e de doentes graves, eles são devidos a essas parcelas, que é uma parcela do precatório. Às vezes abrange o precatório inteiro pelo valor do precatório, mas essa parcela preferencial, ela continua sendo devida independentemente do ano do precatório. Então, ela tem que ser, a parcela superpreferencial, ela só é considerada assim dentro de um precatório alimentar, mas essa parcela, ela independe do ano para ser paga imediatamente quando deferida a superpreferência. Eu estou dizendo superpreferência porque é a nomenclatura que a resolução 303 do CNJ, de 18 de dezembro de 2019, consagrou. Então, a superpreferência, ela independe do ano, mas a preferência do alimentar é ano a ano. E aí, para finalizar aí a pergunta, né, respondendo a pergunta, com relação aos precatórios parcelados da DCT, do artigo 78, que já está praticamente na última parcela, acredito eu que já esse ano deve ser a última, ele é considerado, ele é requisitado lá, vamos supor que foi requisitado em 2000 para dar atualmente 2010, foi requisitado no último prazo, em 2010. Ele todo ano, ele foi requisitado lá, mas todo ano é pago uma parcela. Essa parcela continua sendo correspondente a um precatório de natureza não alimentar, né, porque só tem o parcelamento de não alimentar. Então, é pago, embora ele tenha uma data de requisição lá em 2010, ele só é pago depois dos alimentares. Por quê? Porque a preferência dos alimentares, dentro do exercício, ela é absoluta. Então, independente do precatório ter sido requisitado lá em 2010. Porque ele vai ser o primeiro dos não alimentares. Normalmente, é isso que ocorre. Então, essa é respondendo objetivamente aí a pergunta, é isso, Lisandro. Espero ter conseguido responder aí a contento. Obrigado, Miguel. Obrigado. É sempre um prazer ouvir Vossa Excelência falar sobre precatórios. A nossa segunda pergunta vai voltada agora ao Dr. Marco Antônio Inocente, e lembrando aos demais integrantes aqui da sala, que não são os debatedores, que, havendo necessidade de fazer perguntas, podem se utilizar do chat, seja o chat aberto a todos, uma espécie de bate-papo, seja uma mensagem privada a mim, que eu irei ouvi-los e direcionar a pergunta a um dos três debatedores. Agora, doutor Marco, nós discutimos várias vezes
sobre o atual momento em que estamos vivendo, esse momento de quarentena, todos isolados, e essa pandemia que assola muito São Paulo, demais o Brasil, mas, sobretudo, o mundo inteiro está padecendo nessa situação. E, com isso, problemas econômicos que já estão vivendo e já estão sendo também mensurados, que vão acontecer muito no segundo semestre e talvez nos próximos anos. Inclusive, o doutor Gilberto daqui a pouco vai dar uma visão sobre essa questão envolvendo o abate que houve na Receita Pública. Mas a minha pergunta direciona a Vossa Excelência no sentido de que o quão proveitoso seria fazer circular dinheiro imediatamente na economia e, objetivamente, será que seria interessante a União antecipar os pagamentos que estão previstos para 2020? Geralmente a União paga no segundo semestre, setembro, outubro, novembro. Se seria interessante a União imediatamente pagar esses precatórios já previstos para 2020, e, em sendo, seria realmente significativo o incremento de dinheiro na economia? Qual a sua visão sobre esse assunto? Obrigado, doutor Lisandro, pela pergunta. Novamente, obrigado aos debatedores pela participação, a todos os convidados que estão entrando aqui para assistir esse debate, né? Tradicionalmente, já há muitos anos, a União vem pagando regularmente os seus precatórios dentro do exercício financeiro seguinte àquele da requisição. Se não me engano, pelo menos desde o início dos anos 2000, isso se tornou uma realidade e o adimplemento regular dessas obrigações, né, inclusive mais recentemente, tirando alguns anos onde a gente viveu alguma turbulência fiscal, têm sido antecipados para o início, o primeiro semestre do respectivo exercício financeiro, né? Então, nós podemos analisar essa questão, no meu modo de ver, sob dois aspectos, né? Primeiro, o aspecto direcionado ao credor, né? Qual a importância desse recebimento para o credor, e principalmente no momento que nós estamos aqui, né? O mundo inteiro, o mundo civilizado, o mundo democrático, né, trabalha sempre com previsibilidade, né? O ideal no mundo, inclusive para a saúde dos negócios, e os negócios são importantes porque os negócios trazem lucros, e os lucros geram desenvolvimento, geram emprego, geram renda. Então, os negócios, as empresas, são muito importantes no ambiente nacional de qualquer país, né? Para isso, é preciso ter muito forte a presença da segurança jurídica, de um ambiente em que é possível se fazer negócios de acordo com regras claras. Essas regras serão cumpridas e darão segurança aos resultados pretendidos, né? Isso não garante o sucesso ou insucesso da empreitada, do empreendimento, mas garante sim a estabilidade, no sentido de que você vai imaginar um cenário em que você vai praticar determinado ato e vai ter determinada consequência jurídica, né? Isso é muito importante, né? No campo dos precatórios federais, né, já há algum tempo também, há a divulgação de um cronograma de pagamentos que é estabelecido por quem tem o recurso a pagar, que é o Secretário do Tesouro Nacional, junto com o Conselho da Justiça Federal. Eles estabelecem o cronograma. O doutor Miguel Ângelo sabe muito bem como é que funciona, porque já ocupou essa função lá de coordenador da área de precatórios do Conselho da Justiça Federal. Então, é divulgado um cronograma para que as pessoas saibam quando que vai acontecer esse pagamento, né? Mais recentemente, inclusive, esse cronograma é muito importante porque, assim como outras obrigações que estão sendo negociadas, por exemplo, é comum hoje em dia que a pessoa receba, antecipe no banco que ela tem conta, né, a restituição do fundo de garantia. Ela deseja fazer isso, quer fazer uma antecipação,
acorda lá com o banco uma taxa de juros e recebe esse valor antecipadamente. Então, essa previsibilidade é muito importante, porque você consegue, inclusive, até para efeito de você antecipar esse pagamento, né, dar mais segurança para quem vai fazer antecipação, para um banco, para algum fundo de investimento, para algum investidor, né, qual é o carro que ele tem que fazer para precificar de forma justa aquela antecipação. E para o credor é muito importante, porque lhe dá a segurança de que naquele determinado mês ele vai receber esse pagamento, né? Assim como os seus advogados, que também recebem honorários em cima desses valores aí. Nesse tempo que vivemos hoje, isso é muito mais importante do que só a previsibilidade. Isso vem garantindo, inclusive, que as pessoas e as empresas, né, possam injetar recursos que são a elas devidos diretamente dos negócios ou da economia, né? Nós temos hoje, no exercício de 2020, um débito de decisões judiciais expedidas e precatórias de 47 bilhões de reais. É o maior exercício de todos os tempos, né? E assim a gente vem analisando, esse valor anualmente vem subindo, ele não vem decaindo, né? Provavelmente o exercício de 2021, né, talvez seja igual ou maior do que esse de 2020. Né? Mas isso é significativo porque 7 bilhões e meio aproximadamente de reais, quase 8 bilhões de reais, desse orçamento de 2020 são de precatórios de natureza alimentar. Esses que o doutor Miguel hoje acabou de dizer, que tem preferência no recebimento dentro do exercício, né? Ora, são milhares de credores. Se eu não me engano, são aproximadamente 50 mil credores de precatórios da Justiça Federal, né, devidos pela União, e que, atualmente, né, considerando que uma grande parte desses credores são idosos, né, pessoas com alguma problema de saúde ou alguma necessidade especial, né, é muito significativo que esse grupo, né, não fazendo uma distinção subjetiva, mas objetiva do ponto de vista da preferência que esses créditos têm, né, para que fosse respeitado o cronograma que já havia sido estabelecido para esse ano, que foi, inclusive, implementado o ano passado, do recebimento a ter acontecido em abril, né, no mês que nós estamos agora, abril no mês passado. Então, esse pagamento não aconteceu, né, e nada indica que esse pagamento acontecerá este mês, agora em maio, né? O que se tem notícia, né, é que o governo federal imagina cumprir esses pagamentos, mas sem agora um cronograma, né? Isso é muito ruim. Agora, o pagamento dos precatórios em abril ou em maio, ou essa antecipação dos créditos alimentares, é muito significativa nesses tempos de Covid-19, que as pessoas estão em casa, estão sem poder exercer suas atividades, né? Isso ajudaria muito, porque a natureza dessas obrigações, né, é própria do trabalho, ou da aposentadoria, ou da invalidez, ou de uma situação em que o crédito, né, compõe a receita para a sobrevivência da pessoa, para a manutenção dos seus custos da sua família. Então, seria muito importante que houvesse esse pagamento. A Justiça Federal, tradicionalmente, paga os precatórios alimentares um mês antes de pagar os precatórios comuns, de natureza comum, né? Mas essa regra também é uma regra que foi estabelecida pela Secretaria do Tesouro Nacional, em comum acordo com o CJF, né? Mas poderia muito bem, se o governo federal quer melhorar um pouco a sua performance fiscal para o primeiro semestre, que ele pagasse esses 7 bilhões e meio, 8 bilhões de reais nesse semestre ainda, né? Ainda que o restante, os 40 bilhões, que é a parcela maior, que são de créditos de natureza comum, fossem pagos no segundo semestre, ou até mesmo no final do exercício. Não seria o ideal, mas seria menos pior, né? Não fixar um prazo e não estabelecer como uma prioridade esse pagamento para o primeiro semestre
dos precatórios alimentares, para mim, é um grande equívoco, né? E o equívoco fica ainda maior quando você percebe que foram adotadas, também pelo governo federal, diversas medidas de ajuda para não só as empresas, né, mas para os governos estaduais, governos municipais, embora em quantia, talvez o Gilberto Perry possa falar também disso, né? Talvez não seja o necessário, né, o suficiente para resolver o grande problema que vem enfrentando estados e municípios hoje em relação ao combate dessa pandemia do Covid-19, mas isso ajudaria. O governo tem feito esse esforço, tem feito essa ação, inclusive fazendo alguns programas que eu também considero muito importantes, né, de ajuda a pessoas que não têm uma renda propriamente dita, dependem de um bico, depende de um trabalho informal, né? Então, não faz sentido nenhum, né, que dentro desse cenário em que o governo federal vem promovendo essa ajuda a entidades públicas, né, estados e municípios, a empresas socorrerem com razão no momento como esse para manter os empregos de seus funcionários, e a própria população, você simplesmente ceifar aquele que está aguardando o recebimento de um crédito judicial, né, com previsibilidade já previamente anunciada para abril, por exemplo, que é o caso dos alimentares. Então, eu considero um erro. E eu considero ainda, no segundo aspecto, que é o seguinte: do ponto de vista da União, né, o pagamento antecipado desse precatório, ele tem o sentido de reduzir o pagamento total, porque, embora o governo federal esteja pagando esses precatórios apenas com correção monetária dentro do exercício financeiro, a Emenda Constitucional 62 alterou uma redação que o artigo 100 continha, no sentido de conceder o que a gente chama de período da graça constitucional, que é o período de pelo menos 18 meses entre a requisição do dia 2 de julho do exercício até o pagamento no ano seguinte. Essa graça constitucional, ela caiu, ela deixou de existir desde 2009, e há uma proposta de súmula vinculante que altera a redação da súmula vinculante 17 para justamente deixar claro que aquele raciocínio que serviu de base para a concessão desse período da graça constitucional sufragado na súmula vinculante 17, não existe mais desde 2009. Então, há diversas impugnações, há a proposta de súmula vinculante que foi apresentada pelo Conselho Federal da OAB, há também atualmente um recurso extraordinário com repercussão geral que vai discutir essa matéria, e isso pode virar novamente um outro esqueleto, porque desde 2009, alterada a Constituição, os pagamentos que foram feitos nos últimos 10 exercícios, né, ou nos últimos 9 exercícios, deveriam ter sido acrescidos de juros, ainda que pagos de forma antecipada no primeiro semestre, porque ali você teria os juros desde a expedição até a data do efetivo pagamento, que é o que manda hoje o artigo 6 da Constituição. Então, além de todos os aspectos, do ponto de vista do credor, da sociedade, ainda tem a questão fiscal, de que a antecipação desses pagamentos pela União, né, traria uma ajuda para o próprio Tesouro Nacional, né, para os próprios cofres públicos, porque não pagaria esses juros que estão sendo discutidos aí, né, e uma hora isso vai ser julgado pelo Supremo, e se prevalecer a tese, que para mim me parece bastante óbvia, de que houve, sim, a revogação daquela emenda da súmula vinculante 17, então você teria um novo estoque, teria que calcular todo esse montante que deixou de ser pago a título de juros para ser pago posteriormente. Então, agradecendo a sua pergunta, eu tenho essas considerações a fazer. Muito bem. Obrigado, doutor Marco. Obrigado por ouvi-lo. Daqui a pouco tem outra rodada de perguntas aí, tão interessante quanto.
Agora, a próxima pergunta, eu me dirijo aqui ao doutor Gilberto Perry, agradecendo aqui a sua presença, sua valiosa presença, porque traz uma visão dos municípios, da Frente Nacional de Prefeitos e da classe política que, às vezes, nós não conseguimos enxergar exatamente onde está o problema da arrecadação. E as suas palavras sempre serão bem-vindas aqui para nos dar esse ângulo que sempre é valioso para sabermos exatamente o que acontece com os problemas de arrecadação. O doutor Marco Inocente falou por 2 vezes na palavra previsibilidade e que, obviamente, quem controla o cofre tem que ter o mínimo de previsibilidade. E havia até então um cronograma de repasses de percentuais sobre a receita corrente líquida, onde estados, municípios pagavam ao Tribunal de Justiça determinado percentual, determinado valor, para que houvesse a honra aos pagamentos dos precatórios. Então, recentemente tivemos notícia de que um partido político, acho que a Frente Nacional de Prefeitos também, foi ao Supremo Tribunal Federal pedindo uma nova ordem nesses repasses mensais, por conta exatamente da previsibilidade ou da não previsibilidade que vivemos no atual momento. Passou-me a impressão de que houve uma absurda queda na arrecadação por parte dos estados e municípios. Eu gostaria de ouvir Vossa Excelência, doutor Gilberto, a respeito do que o senhor tem a considerar sobre essa queda na arrecadação, que já é notória, e qual é a intenção da Frente Nacional de Prefeitos perante o Supremo Tribunal Federal em virtude dessa ADI proposta, tentando uma nova ordem de repasses mensais. Bom dia, Marco Inocente, bom dia, doutor Miguel, doutor Lisandro. Obrigado mais uma vez pelo cordial convite. É uma satisfação estar aqui debatendo com os senhores. Esse tema de precatórios acompanhamos já há alguns anos, né? Tanto na qualidade de secretário executivo da Frente Nacional de Prefeitos e também um período trabalhei como secretário municipal de Fazenda de um município que tinha dívidas elevadas de precatórios. Então, lá se vão 20 anos dessa trajetória e, coincidentemente, os mesmos 20 anos que comemoramos agora, em maio de 2020, da Lei de Responsabilidade Fiscal. Faço esse preâmbulo para que a gente possa depois entrar mais em detalhes, doutor Lisandro, a respeito daquilo que o senhor objetivamente me perguntou. A Lei de Responsabilidade Fiscal, veja bem, o nome da lei, né? Responsabilidade Fiscal, ela inaugura um tempo onde tem regras para a responsabilidade fiscal. E o que eu estou querendo dizer com isso é que nós estaríamos falando, portanto, que até o século passado, vamos dizer assim, imperava a irresponsabilidade fiscal. A falta do planejamento adequado, que tão bem o doutor Marco Inocente comentou aqui conosco. Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela inaugura uma nova etapa, especialmente para os entes subnacionais, estados e municípios, na forma do trato do dinheiro público, né, com austeridade, com planejamento, com equilíbrio, não gastar mais do que arrecada, enfim, esses conceitos que estão já disseminados na sociedade, especialmente entre os gestores públicos, né? Especialmente da área fazendária e os procuradores. Bom, enfim, José Roberto Afonso é um economista, todos conhecem, considerado um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal. Hoje, com muita satisfação, a Frente Nacional de Prefeitos conta com a sua competência por meio da sua assessoria nos assuntos econômicos, né? Assessorando os prefeitos. Ele, José Roberto Afonso, sempre reitera: quando foi pensada a Lei de Responsabilidade Fiscal, quando foi toda aquela engenharia, né, do Estado brasileiro mudando o seu paradigma, né, ficou faltando o equacionamento do tema precatórios. Ele sempre
reitera essa afirmação, e o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte: esses 20 anos foram 20 anos na tentativa de equacionar um problema tão grave, especialmente para os entes subnacionais, e que, vamos dizer, com idas e vindas, de alguma maneira nós estávamos conseguindo avançar, e avançar bem. Superamos um período em que devedores e credores, infelizmente, não estavam numa mesa de diálogo, e aí eu quero aqui parabenizar o Dr. Marco Inocente, que provocou muito esse diálogo, né, da OAB com os entes subnacionais, com a própria União, de tal forma que esse assunto fosse para uma mesa onde os argumentos de parte a parte fossem cada vez mais conhecidos e de tal forma a pavimentar possibilidades de solução para esse problema. Então, já de algum tempo, o doutor Lisandro também, obviamente, acompanhou todo esse movimento, as entidades de prefeitos, os fóruns de procuradores estaduais e municipais têm mantido diálogo, né, mais estreito, os secretários de Fazenda, com o Cefaz, Abrasp, Fórum de Secretários de Finanças, têm mantido um diálogo mais estreito com todos os senhores, e com o Judiciário, inclusive, com o CNJ, para tentarmos encontrar soluções. E, inclusive, estávamos em uma mesa de negociação já nos antecipando ao fato de que o regulamento atual para o pagamento até 2024 talvez não fosse suficiente, uma vez que, para os superendividados, 2024 parecia um prazo exíguo, inclusive em função do fato de a União não ter implementado a linha de crédito especial que está lá prevista na Constituição, mas que, infelizmente, até o momento não foi implementado. Então, nós já tínhamos esse pano de fundo até o ano passado, um contexto que apontava para avanços e para a solução. Né? É como naquele ditado mineiro, né? Como se o mingau pelas beiradas, eu diria o seguinte: nós já estávamos chegando no centro do prato. Nós já estávamos, 2024 seria prazo suficiente para muitos devedores equalizarem a sua situação, mas para alguns superendividados, infelizmente, não seria possível, mas nós já vislumbrávamos cenários e instrumentos para que isso pudesse chegar eventualmente aí num prazo aí, não tão longo, né, ao equacionamento de todos os entes subnacionais. Bom, veio a pandemia. Veio a pandemia e desarrumou tudo isso. Desarrumou porque as receitas dos entes subnacionais despencaram. E vejam bem, despencaram especialmente para as médias, no caso dos municípios, para as médias e grandes cidades. Como os senhores conhecem, a estrutura de receita das cidades é bastante distinta. Os municípios menos populosos são mais dependentes de repasses da União, no caso do Fundo de Participação dos Municípios, do FPM. Já as médias e grandes dependem de maneira mais importante do ISS, que é um tributo municipal, todos sabem, e do repasse do ICMS. Especialmente ISS e ICMS estão despencando. E o que aconteceu? Vejam, a primeira medida do governo federal, ainda em março, do ponto de vista de socorro aos entes subnacionais, em função da expectativa da frustração grave de receitas no curto prazo, foi a edição de uma medida provisória, 938, que ofereceu recursos para a equalização do FPM e o FPE por 4 meses. Vejam que, diferentemente dos Estados Unidos, onde o primeiro socorro foi para cidades acima de 500 mil habitantes, por quê? Porque são nessas as cidades economicamente mais dinâmicas, são as cidades que, infelizmente, tinham um número de contágio, né, de doentes maior para serem atendidos, um problema social mais grave em função da diminuição da renda e do emprego, né, do aumento do desemprego. Então, o governo norte-americano oferece ajuda para cidades, num primeiro momento, acima de 500 mil habitantes. Aqui no Brasil fazem o inverso, sem qualquer diálogo. O primeiro apoio é para cidades menos populosas, menos impactadas no primeiro momento com a pandemia. Está errado ajudar as cidades menos populosas? Evidentemente que não. Não é disso que se trata.
Só estou apenas colocando numa ordem cronológica como que os fatos estão acontecendo. Depois, a Câmara dos Deputados, o Senado, mas especialmente por um protagonismo primeiro da Câmara, constrói um projeto de apoio aos entes subnacionais, de financiamento da sua ação pública, uma vez que todos sabem, mas não custa lembrar que estados e municípios não emitem títulos, não emitem papel moeda e não tem outra forma de se financiar a não ser atrasando o pagamento. Então, para que o pagamento não seja atrasado, ou seja, para que não se comprometa a previsibilidade, não há outra solução no quadro normativo brasileiro a não ser por uma ajuda federal. E aí o Congresso Nacional, sabedor disso e sensível a essa situação, aprova um projeto que é, de fato, num desenho razoavelmente complexo, mas que dizia, resumidamente, estados e municípios, o que os senhores perderem de receita de ISS e ICMS, a União vai compensar. O projeto vai para o Senado, o governo ofereceu uma resistência muito grande, o conceito do projeto foi bastante desvirtuado e aprovado, e que talvez esteja sendo sancionado nesse momento, né, na reunião que o presidente Bolsonaro faz com governadores. Ainda é uma expectativa, não se sabe se será sancionado hoje, se será sancionado até o dia 27, que é o prazo fatal, mas o fato é que esse projeto, doutor Lisandro, doutor Miguel, Marco e todos que nos acompanham, foi muito desfigurado. E, mais uma vez, infelizmente, as cidades médias e grandes foram desfavorecidas, uma vez que, infelizmente, conceitos do tipo, olha, vindos do próprio secretário da Política Econômica do Ministério da Fazenda. Olha, não podemos ser injustos com os estados mais pobres. Eu vou até evitar o nome do estado aqui para não gerar ainda mais polêmica. Não podemos ter todo o dinheiro para os estados mais ricos. Temos que fazer uma ponderação. Senhoras e senhores, justiça federativa, equidade federativa é assunto importantíssimo, inescapável, numa reforma federativa, numa reforma fiscal, numa reforma tributária que o Congresso Nacional, inclusive, já tinha eleito como uma reforma importante. Mas, nesse momento de socorro à pandemia, os entes que estão mais prejudicados, obviamente, são os entes que têm uma economia mais dinâmica e que veem as suas receitas ainda mais frustradas. E são nesses municípios a combinação da tempestade perfeita. São nesses municípios com economia até então pujante, que a economia despenca de forma mais veloz. Nesses municípios nós temos mais casos de doentes vitimados pela Covid-19. São esses municípios, em geral, que têm dívida de precatória elevada. Então, nós temos uma combinação, infelizmente, muito ruim nesses territórios, e a Frente Nacional de Prefeitos fez contas. Para o conjunto dos 50 municípios, aproximadamente 50 municípios brasileiros acima de 500 mil habitantes, a previsão que nós temos hoje de fechamento de contas em 31 de dezembro de 2020 é de um déficit de 31 bilhões de reais. Não considerando ainda esse projeto que está em vias de ser sancionado. Mas como não se sabe, tem muitas sinalizações de vetos aqui, vetos acolá, mesmo que o projeto venha com poucos vetos, esse déficit certamente não será coberto. Talvez fiquemos ainda com um cobertor, com aquela situação, Marco, de um déficit, né? O cobertor curto, né? Que hora cobre o pé, hora cobre a cabeça, de 17 bilhões de reais. Esse número eu não estou passando oficialmente, porque essas contas nós estamos fazendo e precisamos aguardar a sanção do projeto para poder ajustar esses números. Então, e finalizando, qual o cenário hoje das médias e grandes cidades? É um cenário de bastante incerteza, de baixíssima previsibilidade, com receitas despencando e com a ajuda do governo federal errática. Errática no tempo, errática no foco, e que, infelizmente, pressionados por uma despesa nova, que é a despesa na saúde, esses municípios já vêm e recebem os prefeitos pressão de setores
importantes prestadores de serviços dos municípios, ameaçando o colapso em poucas semanas. Cito, por exemplo, o déficit histórico que os municípios têm com o serviço de limpeza urbana, hoje calculado pelo setor empresarial da ordem de 18 bilhões de reais, e o déficit do setor de transporte público, que está numa situação muito grave em função da queda acentuada do número de passageiros e com uma queda de receita extraordinária e com uma diminuição de frota não proporcional na rua. O setor calcula um déficit da ordem de 2,5 bilhões mês durante a pandemia e cobram dos prefeitos uma solução para essa situação. Então, infelizmente, não houve outra alternativa para os prefeitos senão reivindicar adiamento de pagamento de dívidas, dentre as quais precatórios. Por isso, a Frente Nacional de Prefeitos foi, com o Democratas, ao STF, solicitar a suspensão do pagamento de precatórios para os municípios durante a pandemia. Desculpe-me se alonguei, mas todo esse contexto para responder à pergunta inicial do senhor, doutor Lisandro. Muito obrigado. Obrigado, doutor Gilberto. Agora, faço aqui uma pergunta ao doutor Marco Inocente, pedindo desde logo um pouco de desculpas pela minha forma deselegante de falar, que a gente está com o horário um tanto quanto apertado. Então, vou fazer uma pergunta muito breve, doutor Marco. Se puder responder em 3 ou 4 minutos, seria interessante. É uma análise eminentemente contábil. O doutor Gilberto Perry falou de uma linha de crédito especial. O que seria mais interessante numa análise contábil? Fazer uma linha para um município endividado, fazer uma linha de crédito especial, pagando essa linha, esse valor em 20, 30 anos, ou deixar a dívida do precatório, que tem uma correção que nós sabemos como é os juros de 0,5%, uma correção monetária com IPCA. O que seria mais interessante? Uma linha de crédito especial, avalizada pela União, ou manter o precatório rendendo no seu rendimento que todos nós já conhecemos? Olha, Lisandro, essa pergunta é justamente o tema em que a OAB, e tenho certeza também, a Frente Nacional de Prefeitos, tem se debruçado já há alguns anos, né? Eu conheço o doutor Gilberto já há um bom tempo, nós ajudamos muito ali, demos muitas sugestões, conversamos muito nas discussões que precederam a aprovação do que virou hoje a emenda constitucional 94 e 99. Né? E a discussão que a OAB sempre procurou propor, né, era que a prorrogação indefinida de prazo para pagamento de precatórios, né, não trazia eficiência fiscal nenhuma para o equacionamento dessa dívida. Né? E por considerar que a gente precisa se debruçar sobre fontes de financiamento, né, é que a emenda constitucional 94 acabou inaugurando alguns mecanismos que antes não existiam para a composição da dívida. Né? Algumas, inclusive, e isso o doutor Gilberto sabe bem, tem conhecimento, e a Frente tem feito um trabalho para divulgar isso, pela própria falta, muitas vezes, de capacidade do gestor subnacional, né? Em muitos estados até isso acontece hoje, de não utilizar mecanismos de composição, de redução do próprio estoque de precatórios. Né? Há cidades, por exemplo, que não implementaram programas de acordo. Né? Há cidades grandes, inclusive, que não fizeram isso. E fazem, com isso, perdem uma oportunidade grande de redução de parcela significativa da sua dívida. Né? Há também cidades que não implementaram programas de compensação de dívida de precatório com tributos, né? Tributos desses fixados como já inscritos antes de 25 de março de 2015, que é o prazo que o Supremo fixou para que essas compensações acontecessem. Então, o que a gente insiste muito, né? O Conselho Federal da OAB liderou muito tempo e lidera ainda hoje essa discussão, é que precisa se pensar em equacionamento
da dívida de precatórios com a melhor eficiência fiscal, né? Hoje, embora você tenha uma redução drástica da taxa de juros, hoje você tem uma Selic hoje de 3%, e ela significa uma remuneração de juros, a caderneta de poupança, de 2,1% ao ano, né? Você tem esses juros mais a inflação. Então, hoje, o carregamento do serviço dessa dívida, do estoque dessa dívida, é relativamente pequeno em relação a outros tempos. Mas, mesmo assim, né, nós entendemos que tem aí uma perda fiscal por não equacionar essa dívida em um financiamento que hoje estaria disponível até mesmo na rede privada bancária, em organismos internacionais, mediante aval da União, para a equalização, para você ter mais eficiência fiscal, para que esse custo do carregamento dessa dívida, né, mesmo que ela seja alongada, por exemplo, para 2028, como é proposto na PEC 95, que hoje está na Câmara dos Deputados, né, ela possa realmente ser para o gestor público, né, ter uma visão de barateamento desse carregamento. Então, é preciso que se encare essa questão dos precatórios, né, muito menos sob a perspectiva de uma dilação de prazo entre o pagamento para o credor, do que uma equacionalização através de algum financiamento, seja um financiamento privado, e seja até mesmo aquele que está previsto na Constituição, como bem já mencionou o Gilberto, né, e que não foi até hoje implementado a despeito de, inclusive, algumas ações, algumas medidas judiciais, inclusive essa que foi adotada recentemente pela Frente Nacional de Prefeitos e os democratas, né, o fundamento do pedido de suspensão dos pagamentos era justamente a falta de criação da linha de crédito prevista no parágrafo 4º do artigo 101, e que tem muita razão. Nós entendemos que, embora a solução preconizada fosse inconstitucional, que é a suspensão dos pagamentos, mas o fundamento daquela ação direta de inconstitucionalidade por omissão tem toda a procedência, porque, de fato, há uma omissão claríssima do governo federal em regulamentar essa linha de crédito, o que possibilitaria realmente uma eficiência fiscal muito maior para o pagamento dessa dívida. Vou aproveitar aqui, até receptivo aqui, a pergunta do nosso amigo, Dr. José Horácio Halfeld, e direcionar uma pergunta ao Dr. Miguel Ângelo, que foi um dos colegas do FONAPREC que escreveram na primeira versão a resolução 303 do CNJ, que saiu de um grupo de trabalho pequeno e depois se agigantou no próprio FONAPREC e, por fim, no plenário do CNJ. O doutor José Horácio Halfeld indaga sobre o artigo 22 da resolução 303 do CNJ, que fala sobre, no título do precatório, que não é tributário, mas que não tem exatamente a menção aos juros legais. Quais seriam esses juros legais? Na omissão da sentença em esclarecer precisamente qual seria o valor desses juros. O que a resolução do CNJ nos diz sobre isso, doutor Miguel? Pois bem, esse foi um dos pontos de debate durante a elaboração dessa resolução, e os juros legais foram estabelecidos que na omissão do título são os juros legais. Eu vi pela pergunta, ele perguntou qual que é a base legal para estabelecer que são os juros legais. Essa não tem uma base legal, a base é jurisprudencial. O que acontece com a jurisprudência? A jurisprudência sempre vem interpretando em diversos tribunais e nos tribunais superiores que quando não há no título executivo a menção de qual que é o percentual de juros, os juros têm que ser os juros legais. Está subentendido que o juiz quis que os juros fossem aqueles previstos em lei. Então, os juros legais, hoje, é os juros de 0,5%, conforme a legislação atual, 0,5% ao mês. Esses são os juros legais. E
vai incidir sobre os precatórios, sobre aquela conta que é feita entre aquela atualização que é feita entre a data base da conta e a data da requisição. Quando não há definição de quais são os juros aplicáveis àquela conta, são os juros legais de 0,5%. Depois de expedido o precatório, já está definido pela própria Constituição, né, que são os juros da caderneta de poupança. Mas o problema está na omissão do título quanto aos juros aplicáveis. O que você deve fazer entre a data base da conta e a data da expedição do precatório. Isso solucionou-se pela essa regra com base na jurisprudência. Essa foi a solução. Muito bem. Vou direcionar aqui uma pergunta muito rapidamente para o doutor Miguel e para o doutor Gilberto, e peço que respondam bem objetivamente por conta do horário. É o seguinte, a comunidade jurídica tem discutido muito anunciado a possibilidade de uma nova PEC urgente, mudando o calendário do precatório, cuja apresentação sempre foi, historicamente, no dia 1º de julho, postergando essa data fatal, que hoje é 1º de julho, para uma data futura. Os senhores têm alguma consideração a fazer sobre essa possibilidade? Primeiro, o doutor Miguel poderia dizer se isso já chegou na Corregedoria Nacional de Justiça, e o doutor Gilberto poderia complementar dizendo se esse debate já acontece no Congresso Nacional, se isso é real, se há alguma possibilidade de alteração dessa data do dia 1º de julho. Doutor Miguel. O Conselho Federal da OAB apresentou um requerimento à Corregedoria Nacional de Justiça pleiteando a dilação desse prazo. O ministro corregedor já decidiu no sentido de que a dilação do prazo constitucional só pode ser feita pelo próprio Congresso Nacional através de emenda constitucional. Da parte do Conselho Nacional de Justiça, nós não temos competência e autoridade para mudar o prazo estabelecido na Constituição. A questão é puramente política. Doutor Gilberto. O prazo de 31 de julho tem sua razão de ser, é constitucional, e porque os municípios, em geral, os estados também preparam seus orçamentos, né, em meados de agosto, né, votação em setembro, encaminhamento para as assembleias estaduais e municipais em setembro, votação até o final do ano, para que o exercício comece com um orçamento novo. Né? Esse ano é um ano de excepcionalidade, eu não vi ainda. Posso ter sido desatento no debate a respeito desse prazo para esse ano, mas a situação é de caos, né, nas cidades. Eu só queria rapidamente, doutor Lisandro, acrescentar um detalhe. Não só os pagamentos de precatórios, viu, Marco Inocente? Os prefeitos reivindicam suspensão de pagamentos, mas operações de crédito com bancos nacionais e internacionais, inclusive. Temos uma reunião hoje com o Banco Mundial, com alguns prefeitos, para análise, inclusive, de uma situação jurídica extremamente complexa, que é a suspensão de pagamentos de financiamentos internacionais. Então, trata-se de um pacote, né, de solução para o enfrentamento à pandemia. Muito bem. Doutor Marco Inocente, chegou aqui uma pergunta da Vitória Witt, não sei se eu errei aqui o sobrenome dela, a melhor dicção do sobrenome dela, mas ela parece me preocupada aqui com o risco de retenção dos valores destinados a pagamento de precatórios por conta desse cenário político, social e jurídico que nós vivemos atualmente, pela estado de calamidade, pela estado de emergência e calamidade no que se refere à saúde pública e sanitária em que estamos. A pergunta dela é se esse cenário atual implicaria num atraso desmedido do pagamento de precatórios ou uma mora sem precedentes, uma moratória com reticências aí a perder de vista. O que o senhor tem a responder para a Vitória Witt? Bom, veja, são duas situações, né? Uma que diz respeito
a disponibilização de recursos financeiros pelos estados e pelos municípios aos tribunais de justiça para que eles façam a gestão dos pagamentos dessas dívidas aos credores, né? Essa questão que nós estamos debatendo aqui, há alguma pressão dos estados e municípios para a suspensão dos pagamentos, né? As medidas que foram efetivamente adotadas até agora, né, seja essa medida que o Dr. Gilberto mencionou, esse pedido na ação direta de inconstitucionalidade por omissão 58, ela não conseguiu, o ministro Fux, relator do caso, né, não deferiu a medida cautelar assegurando a suspensão. Então, nós entendemos que, ao contrário do senso, a norma está rígida e, inclusive, sujeitando os entes devedores às sanções que estão previstas na Constituição Federal, né? Então, e as medidas que foram intentadas perante o CNJ, igualmente, não prosperaram, né? As decisões isoladas que foram proferidas por alguns tribunais de justiça foram ou cassadas, né, ou então colocadas em termos para que elas pudessem garantir uma certa suspensão por um prazo, mas que os valores que não haviam sido, os valores que não seriam colocados nesse período fossem compensados nos meses seguintes ao prazo que foi estabelecido, na maioria dos casos de 6 meses, né? Mas há uma outra questão que eu acho que talvez tenha tanta importância quanto essa, e especialmente isso para alguns tribunais, né, que é o fato de você ter recursos à disposição do tribunal, né, ter, inclusive, já o tribunal analisado os precatórios pela ordem cronológica, ou se é um caso de pagamento de prioridade, ou mesmo um acordo estabelecido com o ente devedor, e o recurso já está disponível para levantamento, né? O que vem acontecendo? Em alguns tribunais, como o Tribunal de Justiça de São Paulo, por exemplo, né, o levantamento desses recursos já vinha se alongando muito tempo em função do gigantismo do problema que isso assumiu aqui em São Paulo, né? Há milhares de processos, há uma quantidade imensa de volumes de autos, e os autos todos físicos, porque, especialmente nesse setor, né, não houve até agora, e há uma iniciativa nesse sentido a partir deste ano, de 2019, começou no começo do ano, né, de digitalização desses autos, né? Então, essa situação que nós estamos vivendo hoje, que determinou o fechamento, inclusive, dos fóruns, do acompanhamento presencial dos processos, né, tem gerado um impacto muito importante, porque, tratando-se de autos físicos, a maioria dos pagamentos são feitos em autos físicos, né, como se faz o levantamento desses recursos, né? Então, o Instituto dos Advogados de São Paulo levou essa preocupação ao presidente aqui do tribunal, Dr. Geraldo Pinheiro Franco, né, e propôs que, nessa circunstância excepcional, né, os mandados, os levantamentos judiciais fossem determinados, ainda que a título precário, mediante incidentes eletrônicos instaurados, vinculados aos autos físicos, né? Isso está sendo estudado pelo tribunal, uma maneira de implementar essa possibilidade, né, dando um mínimo de segurança para o juiz de que o levantamento para aquela pessoa que está fazendo o requerimento, né, é possível ser feito. No caso dos acordos, é um pouco mais fácil verificar essa possibilidade, porque a entidade pública já se compôs, e dessa composição ela faz isso através de um processo administrativo e que verifica, inclusive, a titularidade do crédito, né? Verifica se há alguma penhora no rosto dos autos, tal. Então, ela só faz o pagamento se realmente não tiver nenhuma questão pendente, né? Então, se propôs que fossem facilitados esses levantamentos por autos eletrônicos, porque a quantidade de recursos que já está depositada junto aos tribunais e que já foram liberados para os processos é gigantesca, né? Chega à cifra de alguns bilhões de reais. Exercícios financeiros inteiros que foram depositados que ainda não foram levantados. E nesse tempo de pandemia, ainda mais na circunstância de que a suspensão de pagamento por 6 meses foi validada pelo CNJ com essa
compensação posterior, né, viria muito a ajudar que os tribunais providenciassem, não só o Tribunal de São Paulo, evidentemente, né, mas que se pusessem realmente em ordem a criar condições de implementar aquilo que a Resolução 313 do CNJ, né, já determinou, que é a priorização dos pagamentos, das liberações de alvarás, especialmente de precatórios. Há uma resolução do CNJ específica para isso, né? Então, foi feita essa solicitação aqui em São Paulo, a presidente do tribunal, ele está estudando isso, e acredito que essa situação possa repetir em alguns outros tribunais. A situação específica aqui de São Paulo é um motivo de muita preocupação por causa da magnitude dela. Pode ser que existam hoje a ser liberados aproximadamente 3 a 4 bilhões de reais já depositados em processos físicos, né, que você não tem acesso nesse momento. Muito bem. Tem uma pergunta aqui da Daniela Barbosa, que eu estou direcionando ao doutor Miguel, porque geralmente a convergência de todos os dados dos tribunais brasileiros acaba acontecendo, de certa forma, no Conselho Nacional de Justiça. E o doutor Miguel, como juiz assistente da Corregedoria Nacional, pode dar alguma visão até mais aprofundada do que qualquer um de nós sobre essa situação. Diz a pergunta da Daniela Barbosa: neste período de pandemia, os tribunais estão conseguindo dar efetividade ao levantamento dos precatórios pelos credores, cumprindo a Resolução 303 do CNJ? Doutor Miguel. Ok. Vou procurar responder também rapidamente por causa do tempo. Os tribunais que implantaram sistemas eletrônicos, precatórios eletrônicos, a dificuldade é zero. Estamos funcionando normal. E posso afirmar a vocês, é a grande maioria dos tribunais. Nós temos problemas pontuais. Esses problemas ocorrem, como o doutor Marco Antônio disse, de elevada monta até, em termos de valores, no Tribunal de Justiça de São Paulo, no Tribunal de Justiça do Rio, Tribunal de Justiça de Minas, no Tribunal de Justiça do DF. Por quê? Porque têm autos físicos, não se adequaram ao processo eletrônico na área de precatórios. Estão começando. Então, nesses estados, eu vi agora recentemente, essa semana que nós estamos fazendo a inspeção no Tribunal de Justiça da Paraíba, também temos problemas, porque os autos são físicos. Nós estamos com um problema imenso para pagamento de precatórios com autos físicos. Por quê? Porque nós temos o ingresso de recurso continuando a ocorrer, em muitos casos. Em casos que paralisou-se o ingresso porque houve autorização para paralisação para compensar no final dessa suspensão, mas o ingresso do recurso vai acontecer. Mas, nesses lugares também, você tem um estoque passado de que precisa de ser pago. Só que a Resolução 313, 314 e 318, que regulamentam o trabalho durante a pandemia nos tribunais brasileiros, eles excluem da tramitação, salvo casos urgentes, os processos físicos. Tudo bem, excepciona lá o pagamento de precatório. Nós fizemos questão de colocar isso na resolução, de que os pagamentos de precatórios não estão suspensos durante a pandemia. Só que a implementação disso com a velocidade que precisa, ela é muito difícil. Por quê? Porque você tem que manusear os autos físicos. Para você manusear os autos físicos, é preciso da presença do servidor no tribunal. E como ele não está indo no tribunal, está indo poucos servidores. Quando tem a ida no tribunal justamente para cumprir essa norma, são poucos servidores, porque não pode haver aglomeração no setor de precatório para poder fazer o pagamento de precatório. Então, nós estamos numa situação terrível para quem não fez o dever de casa de implementar o processo eletrônico no tempo e modo que deveria ter sido implementado, como foi
muito alertado pelo Conselho Nacional de Justiça. Tanto que, na Resolução 303, que é a resolução dos precatórios, estabelece que, a partir de dezembro, 18 de dezembro, todos os precatórios têm que ser eletrônicos. Os novos têm que ser eletrônicos. Então, e houve muita resistência com relação a essa norma. Essa norma, o doutor Lisandro lembra muito bem, o doutor Marco Antônio Inocente participou na versão anterior, sabe do que era a resistência dos tribunais em colocar os precatórios na versão eletrônica. Quem fez isso, hoje está tranquilo. Quem não fez, como é o caso de São Paulo, Rio, Minas Gerais, DF, estou citando alguns exemplos, estão com problemas. Tá? E olha que são tribunais que têm volumes imensos de recursos. Então, é esse panorama que eu estou dizendo. Existem realidades distintas. Ok? Muito bem. Pois não, doutor Gilberto. Rapidamente, só fazer uma pergunta para o doutor Miguel. O senhor tem noção, doutor Miguel, de qual o valor que esses estados que o senhor acabou de citar têm de estoque de valores para pagar precatórios já disponibilizado por estados e municípios? A Corregedoria Nacional de Justiça não dispõe de um sistema para monitorar esses dados, vamos dizer assim, online, né? Mas a gente sabe que são vultuosos recursos pelas últimas inspeções que nós fizemos. Quando a gente esteve nos tribunais, existia um estoque bem razoável de recursos financeiros com atraso de pagamento. Vou dar um exemplo. Tribunal de Justiça de São Paulo. O Tribunal de Justiça de São Paulo demora, em média, 10 meses para fazer o pagamento do precatório, desde a chegada do recurso até a saída do recurso. É a maior média no país. É o Tribunal de Justiça de São Paulo. Nós estamos trabalhando muito para que essa situação é questão de gestão, é questão de sistemas de gestão, de investimento no setor, para poder aumentar essa velocidade. O Tribunal de Justiça da Paraíba, por exemplo, que nós estamos fazendo isso essa semana, são 6 meses, em média, entre a entrada e a saída de recurso. Ou seja, para a gente fazer um cálculo de qual que é o estoque, é multiplicar o repasse por esses meses, né? Então, você multiplica o repasse do Estado de São Paulo, mensal, que ele é devido para o Tribunal de Justiça de São Paulo, vezes 10, você vai saber qual que é o estoque de precatórios naquele tribunal, o estoque de recursos financeiros naquele tribunal, pendentes de pagamento. Então, a gente tem uma variação muito grande entre os tribunais. O valor global, infelizmente, eu não tenho esse dado para fornecer. Muito bem. Doutor Marco Inocente, o senhor falou de uma situação bem imprópria de demora na emissão da guia de pagamento, do alvará de levantamento, do ofício de transferência, seja lá como for a forma de pagamento, e que tem demorado semanas, meses, entre a disponibilização do orçamento para o tribunal, mas a não chegada desse dinheiro onde tem que chegar, que é no credor do precatório. Eu indago de Vossa Excelência, uma vez que o dinheiro já está disponível pela Fazenda e tendo uma demora de meses, talvez anos, a quem pode ser imputada essa mora? Olha, esse é um aspecto muito interessante, e isso foi objeto de um pedido de providências que foi feito o ano passado, no começo do ano passado, pelo Conselho Federal da OAB, à Corregedoria Nacional de Justiça do CNJ. Porque o que acontece? Há uma diferença entre a remuneração dos precatórios e a remuneração dos depósitos judiciais. A remuneração dos precatórios, né, ela é inflação, IPCAE, mais juros de poupança, né? E a remuneração dos depósitos judiciais é feita pela remuneração da poupança, que tem a TR ao invés do IPCAE mais os juros de poupança. Qual que é a diferença de uma para outra? É a inflação.
Quando o Tribunal de Justiça disponibiliza o recurso do determinado precatório, né, ele direciona, aqui em São Paulo, por exemplo, direciona para essa liberação ocorrer junto à primeira instância, ao juízo da execução. Com essa demora, e às vezes essa demora, como já até constou dos relatórios de inspeção realizados, inclusive por vossas excelências, né, o doutor Lisandro, como juiz auxiliar da Corregedoria na gestão do ministro Noronha, e agora o doutor Miguel, junto à assessoria do ministro Humberto Martins, próximo presidente do STJ, né? Você verifica que há casos em que a demora supera esse prazo de 10 meses, que é uma média ali, né? Mas há casos que demora mais de 2 anos para fazer o levantamento do precatório, né? Então, nós pedimos para que o CNJ, para que a Corregedoria estabelecesse uma forma, né, de dirimir essa questão, porque se o credor não recebeu aquele precatório ainda, aquele crédito, né, não é possível que ele fique 2 anos, por exemplo, com um prejuízo em relação àquela remuneração. Porque qual que é o prejuízo? É a inflação. A inflação, nesse período em que ele ficou aguardando a liberação de um depósito, e esse depósito não chegou para ele, né, não dá para entender que esse precatório foi pago, né, a partir de quando é liberado pelo tribunal. E o Conselho Federal, inclusive, atribuiu a esses pagamentos, que são feitos contabilizados dessa forma, com pagamentos fictos, né, pagamentos fictícios, porque o dinheiro é liberado, mas o recurso não chega ao credor. Se ele não chega ao credor, né, é óbvio que se ele não está dando causa àquele atraso, né, ele não pode sofrer um déficit da remuneração que o precatório tem. Então, é uma questão hoje que ainda está para ser solucionada pela Corregedoria do CNJ, ao pedido expresso da OAB, para que esses pagamentos sejam recompostos, né, verificada a diferença que vai haver entre a remuneração devida pelo precatório e a remuneração à vida do depósito judicial, há uma diferença que precisa ser recomposta com o complemento daquele pagamento, né? Agora, esse complemento também não pode demorar mais 1, 2 anos para ser pago, senão isso vira sempre uma coisa sem fim, né? Mas é uma questão hoje que está submetida ao Conselho Nacional de Justiça, e a gente espera que realmente seja deferida esse complemento desse valor, porque esse valor ficou atrasado e o credor que ficou ali numa situação que não deu causa a esse atraso, né, não pode ser prejudicado. Muito bem. Eu perdi aqui o áudio do doutor Gilberto e eu gostaria de encerrar com uma pergunta voltada aos trades. Não sei se eu consegui tê-lo novamente. Mas está aqui, doutor Gilberto, já apareceu o áudio aqui. É o seguinte, antes desse momento de pandemia, a comunidade jurídica falava muito da tramitação de novas ideias no Congresso, porque eu já não estou falando mais no singular, estou falando no plural, de propostas de emenda à Constituição para alterar aquele deadline, aquele prazo fatal do dia 31 de dezembro de 2024. Já se falava na postergação, talvez 2026, talvez 2028, talvez até 2030. E a comunidade jurídica se discutia se valeria a pena postergar, e eu preciso muito ouvir a visão dos municípios e dos estados, valeria a pena postergar esse prazo fatal de pagamento dos precatórios, porque as informações que o Conselho Nacional de Justiça tinha até então era que 94% dos municípios brasileiros tinham, sim, com muito esforço, muito suor, naquela época, capacidade de pagar a dívida de seus precatórios até o prazo fatal de 2024. E que apenas um percentual pequeno, que eu vou arredondar para mais, um percentual de 10% desses municípios estaria em condições de muita dificuldade. Então, a pergunta que a comunidade jurídica fazia é: valeria a pena mudar a Constituição por conta de 10% dos municípios? Ou seria interessante uma outra forma de se pagar os precatórios ou de se atuar apenas nessa minoria, levando em conta que, se isso for verdade, que 90% dos municípios brasileiros estariam, sim, em condições de, com muito esforço, pagar sua dívida?
Essa é a grande indagação que eu pediria para os senhores, a começar pelo doutor Miguel, que falasse em 3, 4 minutinhos no máximo por conta do horário. Nós constatamos essa realidade através da apuração do percentual de comprometimento da receita corrente líquida. Poucos entes devedores no global, nessa faixa aí de 5% a 6%, possuem comprometimento da receita corrente líquida acima de 3%. Os outros todos, 94%, é de 3% para baixo. Nós consideramos, pela experiência do dia a dia, que 3% da receita corrente líquida para baixo é pagável, é viável o pagamento. O que acontece é que, quando o comprometimento é acima de 3%, é 4%, é 5%, nós temos casos de 10%, 15%, realmente é impagável. Nós temos que ter essa situação. Mas fazer uma emenda constitucional para poder estender o prazo para todos seria praticamente premiar quem tem condições de quitar a sua dívida, de voltar para uma situação fiscal normal, que é o regime geral de pagamento. E é preciso, na minha opinião pessoal, é preciso haver um ajuste aí nas propostas para contemplar exatamente quem precisa e não premiar quem não precisa. Doutor Marco. Está sem som, Marco. Eu queria agradecer essa pergunta. Essa pergunta é muito importante para que as pessoas entendam um pouco o cenário que a gente tinha antes de 2009, por exemplo, e depois de 2009. Só para se ter ideia, o Estado de São Paulo, né, e eu sempre digo o Estado de São Paulo, mas é porque ele é o maior Estado, não é porque eu sou desse Estado, não, mas é porque é o Estado líder de dívida imprecatória. Né? Antes, até 2009, o Estado de São Paulo, isso eu fiz uma pesquisa, analisei ano a ano, inclusive com dados até antes do ano 2000, né? O Estado de São Paulo, tradicionalmente, sempre pagou por volta de 3% da sua receita corrente líquida para os precatórios. Pagava de uma forma um pouco assim, como é que a gente pode dizer, um pouco anacrônica, né? Porque ele pagou muitos precatórios de natureza comum, em detrimento dos alimentares, que tinha uma preferência, né? Mas o estoque sempre foi aumentando, inclusive porque você tem, o estoque aumenta todo ano, em função dos novos precatórios. Né? Mas o Estado pagava, antes de 2009, antes da emenda constitucional 62, que foi declarada constitucional pelo Supremo, ele pagava 3% da RCL. Né? Hoje, o Estado de São Paulo paga mais ou menos 0,5%, se é que paga, da receita corrente líquida do seu orçamento. Né? Veja, o Estado de São Paulo vem, nos últimos 5 anos, pagando precatórios usando depósitos judiciais. Basicamente isso. Né? No ano de 2018, né, o valor que foi colocado do orçamento foi muito pequeno. Então, é óbvio que essa dívida vai explodir. É óbvio que essa dívida vai sempre ficar maior. Né? E os pagamentos, claramente, você pode verificar, assim, sem nenhuma dúvida, de que, embora se tenha pago um caminhão de dinheiro para os precatórios, né, não está sendo uma gestão eficiente do ponto de vista fiscal. Essa é a grande preocupação. Né? Quer dizer, você reduziu o comprometimento orçamentário, né, quando você deveria aumentar esse compromisso orçamentário. A emenda constitucional 94, depois ajustada pela 99, trouxe ainda a possibilidade de você amortizar a dívida com, por exemplo, a utilização de depósitos judiciais. Né? O CNJ, agora recentemente, entendeu que essa amortização, né,
que embora no texto constitucional esteja claríssimo que é um pagamento adicional, né, o CNJ, até para facilitar o pagamento dos precatórios, entendeu que ele poderia pagar o seu valor anual, né, com os próprios depósitos judiciais, o que, à primeira vista, não está bem assim claro na Constituição. A Constituição, a rigor, diz ao contrário, que ele não poderia fazer esse pagamento. Mas o CNJ regulamentou isso dessa forma, né? E eu não vejo assim um grande problema, principalmente em momentos como esse, né? Agora, o que é importantíssimo mencionar é o seguinte: sem um esforço orçamentário realmente significativo, né, das entidades devedoras, que precisam realmente fazer um pagamento mais importante, né, não vai se chegar jamais ao cumprimento de qualquer prazo de regime especial nenhum, né? Se a ideia for sempre reduzir os pagamentos, né, esquecendo inclusive o que aconteceu no passado, como foram os exercícios anteriores, permitindo com que algumas entidades que estavam equacionadas, Minas Gerais é um caso que eu sempre digo, é um exemplo, né? A emenda 62 permitiu com que o Estado de Minas Gerais criasse uma dívida de precatórios que ele não tinha, porque ele honrava os pagamentos. Tinha um pequeno atraso, não? E foi por causa desse pequeno atraso que eles conseguiram entrar no regime especial. A partir daí, essa dívida acabou se descontrolando. Por quê? Porque não houve mais pagamento, né? Então, concordando com a premissa de que qualquer alteração de prazo deveria beneficiar exclusivamente aquelas entidades que precisam e jamais entender possível uma redução dos percentuais que já haviam sido praticados no passado, né? Qualquer ajuste que seja feito no marco regulatório constitucional dos precatórios precisa passar por essa discussão. Não é possível você criar a dívida onde ela não tem, onde ela está equacionada. Então, o legislador constituinte, agora que for estudar esse tema, tem que prestar essa atenção para não criar mais problema, e encontrar, assim, uma solução pontual para quem realmente precisa enfrentar esse equacionamento num prazo que realmente não vai conseguir sem que combine outros esforços, outros financiamentos. Doutor Gilberto, considerações finais aí sobre esse tema. Bom, postergação de prazo apenas para os casos muito excepcionais. Essa era a linha que vínhamos conversando até antes da pandemia, né? Então, voltando à metáfora do mingau, os casos muito complexos lá do centro do prato, mingau muito quente, esse, infelizmente, demandaria, né, eventualmente, uma prorrogação desse prazo, mas combinado com outras medidas, né? Discutimos já aí, né, no texto da PEC 95, travas, por exemplo, de um ente federado não poder diminuir o seu pagamento de recursos próprios a precatórios, por exemplo, né, para que isso não fosse apenas, né, uma postergação de prazo. Então, entendemos que aconteceu alguma coisa aí, né? Estamos ouvindo, sim, viu? Ah, tá. Então, mas enfim, essa circunstância nova da pandemia, eventualmente, demandará ainda mais engenharia financeira, né, e fiscal para frente, porque não sabemos como que os municípios e os estados vão sair dessa crise, né? Então, não é só prazo, né? Eventualmente 3%, e o Marco bem coloca, se hoje é razoável, não é confortável, mas com bastante esforço fiscal, muitos entes conseguem pagar até 3% da receita corrente líquida. Possivelmente, depois da pandemia, eu não sei se esse número ainda será um número possível. Talvez o número possível depois da pandemia seja outro, né? Nós teremos um outro país, né, depois da pandemia. A situação fiscal dos entes subnacionais está muito depreciada. Bem, muito bem. Então, eu vou passar a palavra aqui para o doutor Marco Inocente, que fará um encerramento formal. Desde já agradeço ao Escritório Inocente Advogados Associados, que patrocinou esse encontro nosso, ao Instituto dos Advogados de São Paulo, que tem sempre nos
dado a garantia de um espaço aberto para discutir esses precatórios. Eu vejo aqui que são sempre pessoas muito interessadas. Estou vendo aqui a presença do doutor Telmo, entre outros advogados que sempre estão querendo entrar na discussão e debater a fundo esse assunto tão sensível para o direito brasileiro, até porque tem a ver com o crédito de milhares de pessoas, milhões de pessoas, na verdade, e tem a ver também com segurança e credibilidade das decisões judiciais. Doutor Miguel, o papa do precatório, eu falo isso sem medo de errar, é a pessoa que mais conhece precatório no Brasil, além de ser meu amigo pessoal. Muito agradecido, é sempre uma honra tê-lo ouvindo Vossa Excelência. Doutor Gilberto, agradeço demais a sua presença. Vamos cada vez mais trazer à discussão, todos em conjunto, todos os personagens, representantes dos credores, representantes dos devedores, procuradores do Estado, MP, todo mundo sentado à mesa para que a gente consiga encontrar uma solução, porque não é impossível, mas também não é fácil. 130 bilhões de reais não é algo fácil, mas há, sim, bastante luz nesse túnel, porque ele vai ficar claro. E, antes de encerrar o nosso encontro, passando a palavra do Marco Inocente, que irá fazer o encerramento formal, agradeço a todos os presentes que estão aqui pela internet, nesse momento difícil, desejando saúde a todos e que todos possam, logo, logo, ter suas vidas de volta às suas boas vidas. Um grande abraço, doutor Marco. Estou dizendo, olha, em nome do Escritório Inocente Advogados Associados, eu agradeço muito a sua participação, a sua mediação. Sabe que Vossa Excelência é realmente uma referência nessa questão dos precatórios, assim como o nosso Papa do Precatório, aqui, o doutor Miguel Ângelo, né? Também um abraço assim, do meu amigo Gilberto Perri, que a gente sempre se encarou, não como adversário, porque a gente sempre se encarou essa questão como assim, vamos encontrar uma solução, vamos realmente nos esforçar para criar esse relacionamento, criar essas pontes, porque eu acho que é com base na conversa, né, que a gente consegue sempre evoluir. Essas atitudes que são tomadas de uma forma assim, às vezes muito inopinada, né, elas acabam às vezes não sendo assim, você não consegue entender qual é a posição do outro, qual é a situação que o outro está vivendo antes de você tomar uma decisão. É sempre bom ouvir, conversar, dialogar. Eu acho que a construção de um caminho para essa questão dos precatórios, assim como outras várias questões no Brasil, passa por isso, passa por um debate, ouvindo de forma muito assim, séria os argumentos dos prefeitos, dos estados, entendendo as dificuldades, né? Mas sempre tentando encontrar uma forma com que esses pagamentos, os precatórios, sejam quitados, né? De uma forma também, nós não queremos que os estados e as cidades virem terra arrasada para pagar precatórios. Não é disso que se trata. Por isso, a disposição sempre de se conversar, de se dialogar, e ter encontrado em vários interlocutores, especialmente no Dr. Gilberto Perri e na Frente Nacional dos Prefeitos, que é uma instituição muito séria, né? Sempre essa disposição, né? Então, agradeço muito, agradeço todos os participantes que prestigiaram essa web, né, desse evento. Eu acho que esse tema dos precatórios precisa estar sempre em perspectiva. A gente não pode nunca deixar isso para lá, porque esse tema é um tema muito importante. Ele participa da vida de muitas e muitas famílias, muitas e muitas pessoas e de muitas empresas também, né? Então, agradecendo a todos. Se o doutor Miguel, se o doutor Gilberto, o doutor Lisandro quiserem falar mais alguma coisa, dar mais algum recado. Então, estamos encerrando então esses trabalhos, cumprimentando a todos, desejando aí um ótimo isolamento social, que continuemos assim durante um tempo ainda necessário para que nossas vidas sejam realmente protegidas. Muito obrigado a todos.